Olá, primeiros anos! No vídeo de hoje eu resolverei nossa lista de atrito. Vamos a ela. Um bloco move-se sobre uma superfície plana e horizontal, onde o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale 0,4. Sabendo que a massa do bloco é 90 kg, determine a força de atrito a qual o bloco é submetido. Adote G igual a 10 m². Vamos pensar. Veja o nosso bloco, belo e formoso ali, com uma massa de 90 kg. As forças que atuam sobre o nosso bloco são peso, força normal e uma força de atrito cinético. O problema menciona apenas o movimento na horizontal. Isso significa que o bloco não possui movimento na vertical. Para o bloco não ter movimento na vertical, a força resultante na vertical tem que ser igual a zero, o que implica que a força normal e a força peso vão ter que se anular. Para elas se anularem, elas vão ter que ter o mesmo valor e terem sentidos opostos. Ou seja, a força normal vai ter o mesmo valor do peso. Nós sabemos calcular peso. Peso é igual a m vezes g, massa vezes a aceleração da gravidade. Consequentemente, a força normal vai ser igual a m vezes g. A massa o problema te deu, vale 90 kg, e G vale 10 m². Substituindo valores, a gente descobre que a força normal vale 900 newtons. Bom, mas o problema nos pede a força de atrito cinético. Vamos a ela. Nós sabemos calcular a força de atrito cinético. Força de atrito cinético é igual a μc vezes força normal, ou seja, coeficiente de atrito cinético vezes força normal. O coeficiente de atrito cinético, o problema te disse, vale 0,4. A força normal a gente acabou de calcular, vale 900. Substituindo valores, a gente descobre que a força de atrito cinético vale 360 newtons. E é só isso. Vamos para a próxima. Muito fácil. Para evitar que seus pais, que já são idosos, não sofram acidentes no piso escorregadio do quintal da casa, Sandra contratou uma pessoa para fazer ranhuras na superfície desse piso. Atitude ecoprática que não gera entulho, pois torna desnecessária a troca do piso. O fato de o piso com ranhuras evitar que pessoas escorreguem está ligado ao conceito de, obviamente, atrito. Só gostaria de ressaltar que atrito é gerado pelas imperfeições presentes na superfície de contato. Ao fazer ranhuras, você está aumentando essas imperfeições e, consequentemente, está aumentando o atrito. Vamos para a próxima. Questão 3. Para tentar empurrar uma estante, um homem lhe imprime uma força horizontal de intensidade 100 N. Considerando que a massa da estante vale 80 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o chão horizontal e a estante é de 0,2, e adotando G igual a 10 m², determine o valor da força normal aplicada à estante, a força de atrito a qual a estante é submetida e se ela se move ou não. Vamos olhar para a nossa estante. As forças que atuam sobre a estante são peso, força normal, a força de 100 N do nosso amigo e o atrito. Aqui nós temos uma questão interessante. A gente não sabe se esse camarada consegue mover a estante ou não. Mas, vamos pensar, se ele empurrar e conseguir mover, a gente sabe o tipo de atrito que está atuando na estante. É o atrito cinético. Se ele empurrar e não se mover, a gente também sabe o atrito que está atuando na estante. É o atrito estático. Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir é se esse nosso amigo aí consegue mover a estante ou não. E qual é a situação que tem que ocorrer para essa estante se mover? O que tem que acontecer é que a força dele tem que ser maior do que o maior valor da força de atrito possível nessa situação. Ou seja, a força dele tem que ser maior do que a força de atrito estático máxima. Então vamos fazer isso passo a passo. A letra A, ou a primeira coisa que a gente tem que descobrir, é o valor da força normal. Não existe movimento vertical na estante, então, para essa situação, a gente sabe que o peso e a força normal vão ter que se anular mutuamente. Então, nós sabemos que força normal vai ter que ter o mesmo valor do peso.
peso é M vezes G, consequentemente, força normal é igual a M vezes G, a massa da estante é 80 kg, G é 10, a força normal vai valer 800 newtons. Já a letra B, para saber o valor de atrito, a gente primeiro precisa saber que tipo de atrito está atuando. Então nós vamos verificar se aquela força de 100 newtons é capaz de movimentar a estante ou não. Para isso, nós vamos descobrir o valor da força de atrito estático máxima. Força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. O coeficiente de atrito estático o problema te deu, vale 0,2. A força normal nós calculamos, vale 800. A força de atrito estático máxima vale 160 newtons. E é muito importante vocês entenderem o que esse resultado significa. Esse resultado significa que a força de atrito estático ela pode variar de 0 até 160 para manter esse corpo parado. Então, no intuito de manter essa estante parada, a força de atrito estático pode variar de 0 a 160. O nosso amigo está empurrando com 100 newtons. Ele vai conseguir mover a estante? Não. Consequentemente, a força de atrito, que poderia variar de 0 a 160, para manter a estante parada só precisa valer 100. Matamos a letra B. E a letra C é consequência, né? A estante se move? Não, a estante não se move. Só. Vamos para a próxima. Questão 4. Um cubo de massa 1 kg, maciço e homogêneo, está em repouso sobre uma superfície plana horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o cubo e a superfície valem, respectivamente, 0,30 e 0,25. Uma força F horizontal é então aplicada ao centro de massa do cubo. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por metro quadrado. Se a intensidade da força F é igual a 4 newtons, a força de atrito sobre o cubo vale... Vamos lá. Olhando para o cubo, nós sabemos que as forças que atuam sobre ele são peso, normal, a força de 4 newtons e o atrito. Mais uma vez, para saber qual é o valor do atrito atuando sobre o cubo, nós precisamos saber qual tipo de atrito está atuando sobre o cubo. E para saber qual tipo de atrito está atuando sobre o cubo, nós precisamos saber se esse cubo está se movendo ou não. Para saber se esse cubo está se movendo ou não, nós precisamos verificar se aquela força de 4 newtons está vencendo o maior valor da força de atrito para aquela situação, que é a força de atrito estático máxima. Vamos lá então. Nós já sabemos que a gente precisa saber o valor da força normal, e como ele não possui movimento na vertical, a força normal vai ter o mesmo valor do peso. Força normal vai ser igual a M vezes G, massa 1, G 10, força normal, 10 newtons. Calculando o máximo valor da força de atrito para aquela situação, Fatemax é igual a μe vezes força normal, coeficiente de atrito estático vezes a força normal. O coeficiente de atrito estático, o problema te deu, 0,30 ou 0,3, vezes a força normal, nós calculamos, 10. A força de atrito estático máxima vale 3 newtons. O que isso significa? Significa que a força de atrito estático pode variar de 0 a 3 para manter esse corpo parado. O nosso amigo está empurrando com 4. Vamos às perguntas. O bloco irá se mover? Bom, se o máximo valor da força de atrito é 3 e o nosso amigo está empurrando com 4, com certeza ele vai vencer o valor dessa força de atrito. Então o bloco irá se mover. Se o bloco está se movendo, o atrito atuante sobre ele é o atrito cinético. Vamos calcular. Força de atrito cinético, μc vezes força normal, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. O problema te deu o coeficiente de atrito cinético, vale 0,25. Força normal nós calculamos, 10. Fazendo essa continha, a gente acha que a força de atrito cinético vale 2,5 newtons. E, consequentemente, o atrito atuante sobre o bloco vale 2,5 newtons. Ok? Muito obrigado e até mais!